Ah, Edson, você não trouxe receita do bolo, mas não tem. A depressão tem cura? Tem. Tratamentos psicoterapêuticos, psiquiátricos, psicoanalíticos. Cada um tem seu nível de consciência. Mas eu digo com toda sinceridade, sem amor próprio, a depressão não se resolve. Ah, mas eu tomei tarja preta, eu tomei o chazinho da vovó, ou eu fiz um ritual xamã, eu fui no psicanalista, ou até contigo, Edson Rosa, eu fiz um tratamento. Não. Quem te curou foi teu amor próprio. Porque todo o terapeuta, mediante a anamnese, a terapêutica que ele usar, conforme a linguística que ele utilizar, a mecânica que ele utilizar, ele vai trabalhar no amor que você desconhece, que é por você. Se você quiser chamar esse amor de força de vontade, resiliência, determinação, lucidez, hombridade, dignidade, ética, se você quiser chamar este amor de perseverança, coragem, admiração, não tem problema. Tudo isso faz parte de alguém que já se ama por si só. Os remédios agradecem, os tarja pretos, tarja vermelhos, tarja branca agradecem, as terapias agradecem, e a tua saúde interior bate palma e louva a tua existência quando você se ama. Aí qualquer tratamento que você faz não só trata, resolve. Não só a cura e apura as propriedades que você não se encontra em paz, mas cura você, regenera você de dentro para fora. A depressão se cura na profundidade do nosso âmago, às bordas do nosso ser, mediante a persona que a gente mostra. Dia 14/10, 20 horas e 30 minutos. Um amigo aqui, o David, muito obrigado, amigo, por ajudar, viu? Ele fala, Edson, a depressão pode sair do corpo físico e ir se alojar nos outros corpos, como no perispírito? Com certeza, meu amigo. No plano espiritual, o que mais tem no umbral é depressivo. Só uma correção. Os presos nos seus umbrais, o que prende a pessoa no umbral? A depressão. O que é a depressão? Senso de estado de vazio e de autocobrança de procura interminável de algo por dentro, que não lhe preenche, mediante a algo por fora que não lhe sacia. É mais ou menos isso, de uma forma curta e grossa. Tipo, é você querer procurar o ar no vento. Ou você querer procurar o vento no ar. Você sabe que existe, tá lhe tocando, mas você não está vendo. Você sabe que existe o ar, né? Você está absorvendo, mas você não está vendo de ver. Sim, meu amigo, tem sim. Em casas espíritas, para quem trabalha em grupo de desobsessão, o que a gente mais vê são espíritos, né, amigos, irmãos, obsessores, que vêm com essa doença. Como tem espíritos bipolar, esquizofrênicos. Ah, Edson, não acredito nisso. Então leia o livro Missionários da Luz, de Chico Cândido Xavier, onde os espíritos estão medicando, né, espíritos desencarnados no manicômio, no plano espiritual. Não estou dizendo que depressão é coisa de gente com problemas neuronais. Não. Mas se tem manicômio, tem de tudo, né, meu amigo? Tá? Então afeta sim, a depressão afeta. Por isso que quando a gente começa a fazer um tratamento para um verdadeiro depressivo, eu sempre falo isso em todas as minhas lives, deve ter uns 18 lives no meu YouTube sobre depressão, de falado de várias formas, dentro da minha ossada, que é a psicanálise. Eu sigo muito Freud, Lacan e Jung, os principais, principalmente Jung, eu particularmente. Eu não dispenso da ajuda de remédios alopáticos. Eu não posso receitar, mas se for um psiquiatra, tudo bem. Mas eu entendo que as doenças psiconeuronais, a grande maioria, psiquiatra, psicólogo. As doenças que envolvem alguns traumas, as doenças hormonais também, mas dentro da psicanálise, que é o que eu posso abordar, a gente entende que quando a gente vai trabalhando fora a depressão,
algumas manias, alguns hábitos, maus hábitos que a pessoa já por si só constitui o seu ir e vir, o seu ímpeto, o seu querer e a sua vontade, você vai tirando a papinha da depressão. Você vai tirando o sustento da depressão. Porque a depressão, ela vai trabalhar no que é pior na gente. Muitas das vezes não é o pior de você, Edson Rosa, para a sociedade, mas é o pior Edson Rosa para ele. Tipo, o Edson Rosa é vaidoso, mas se acha feio. Então, a depressão não vai trabalhar na vaidade que eu mostro para o outro, vai trabalhar na feiura que eu me alimento. Um exemplo bem esdrúxulo. O Edson Rosa... eu vou dar um exemplo. O Edson Rosa é um ladrão. Eu roubo coisa da pessoa. Mas, para mim, eu não me amo. Onde é que você acha que a depressão vai trabalhar? No que eu vou roubar ou na forma de eu me amar? Vai ser na forma de eu me amar. Então, a depressão é uma inimiga das nossas maledicências, mas principalmente aquelas maledicências que têm como urgência tirar a nossa vitalidade, desfazer da nossa existência interior e futilizar a nossa vida para fora, mediante o que nós buscamos. Por isso que eu vejo muitos depressivos, muitas das vezes, buscando tudo que terapia, mas nunca a objetiva. Sempre aquelas mais aleatórias ou alternativas. Quase sempre aquelas que vai falar o que ele quer ouvir ou, de alguma forma, endossar o que ele entende. A depressão é poderosa. Você é um coitado. Obviamente que nenhum terapeuta vai falar isso, que se diga terapeuta. Mas tem certas terapias que insinuam que o que está no ser adoentado é mais forte do que a sua sanidade íntegra e de caráter humano, coisa que não é verdade. Porque a depressão não é uma ilusão, ela não é vamos dizer assim, um fingimento, mas ela é, sim, falsária, enganadora, promíscua, não no sentido sexual, mas no sentido de não permitir que a pessoa se veja bem em vida e se queira bem na sua própria existência interior. Entendeu, Davi? Muito obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado. Uma boa noite, Renata. Uma boa noite, Antônio Araújo. Boa noite, Filomena. E, por favor, nos ajude aí, viu? O David fala também de novo assim: infelizmente, nossa sociedade, mesmo estando tão conectada pela internet, está tão sozinha internamente. É aí papinha para depressão. O que a depressão vai fazer, Davi? A depressão ela vai fazer postagens lindas, cara. Ou aos extremos, lembra? Aquela pessoa que você só olha lá o perfil dela, você só vê porcaria. É sangue, assassinato, é crime. Você lê os comentários dela sempre na defensiva ou no ataque. Ou se não, ao extremo. Ai, vida linda. Que nem o Edson Rosa, poeta, botando um monte de coisinha bonita, mas se você analisar o que escreve, 2, 3 vai estar largando uma piada, se sentindo perseguido, o Edson Rosa, ou o Edson Rosa vai estar agredindo alguém. E isso é resquício de infelicidade interior. Infelicidade interior é a maior comidinha, papinha para depressão. Edson, você está dizendo, então, que para a gente não ter depressão, a gente tem que ter felicidade interior? O que é felicidade interior? A alegria. A alegria é um sentido uno de cada um, quando a gente tem compaixão, simplicidade e humildade perante a nossa existência de ser. Não perante a nossa sobrevivência de se manter para ser aceito como a gente está. Está gravado aqui, viu? Bem gravadinho. Agora, a felicidade é uma instância, mediante a vários estados de alegria ou não, pela concordância moral entre os seres humanos do que se faz certo ou errado, para, quem sabe, as pessoas entre elas se façam felizes. Mas eu, particularmente, fico com estado de alegria. Porque se eu depender, ser alegre pelo contentamento alheio e ser feliz pela felicidade alheia, meu Deus, coitado do meu umbral quando eu estiver sozinho. Acabei de dizer, Davi,
o porquê que as pessoas entram muitas das vezes nas vias virtuais e quase vendem a alma para serem aceitas, porque elas querem ter esse frisson, né? Usar esse êxtase virtual de credibilidade, de aceitação, para que as mesmas sintam-se felizes, porque não são contentes, e concebam essa catarse de euforia como algo, como se fosse alegria. No momento que elas não forem mais aceitas pelas vias virtuais, ou até mesmo no dia a dia, aí a depressão começa a mostrar as garras, criando nessas pessoas manias, manias que se mesclam com suas vontades e seus desejos, que já estão somatizados com as suas frustrações e já estão envenenados com as suas carências e ansiedades. Qual o fim que vai ter essa pessoa? A não ser em vida, muitas das vezes, já ser quase um cadáver esperando a própria morte. Repito, eu estou falando como um ex-depressivo e não bato no peito, que é horrível. É horrível. Não fala, sou depressivo, eu venci. Não é algo bom, não. Estou dando a cara para bater, que tem gente tudo, hoje em dia a gente não pode falar nada. As pessoas que se condenam com tudo, mas estou sendo sincero. Ou a gente valoriza o doente depressivo sem valorizar a depressão, ou a gente fica fazendo lives bonitas, falando de depressão enquanto as pessoas se matam, se anulam, se encrasuram nas suas dores e sofrimentos íntimos. E falar de depressão necessita falar com um pingo de lucidez e com adultos. Eu posso brincar, falar poesia, rimar palavras, duvidar até piadas. Mas a gente precisa ter muita lucidez, porque a tendência é piorar. Muito, muito. Foi-se o tempo que a depressão era coisa de pessoas maduras, com 50, 60, 70. Ai, meu Deus, já faz anos que eu estou tratando de crianças com 4, 12, 8, 7, 6. Crianças com 4 anos com depressão. 4 anos. É coisa de vida passada. Nem sempre. Mediante aos moldes que a sociedade, na sua reatividade e contrariedade de diferenças dentro do mesmo lar de pensamentos, sentimentos e emoções, dos psiquismos que formatam papai, mamãe, filhinho, filhinha e família, viver em comunidade está cada vez mais difícil, porque na unidade a gente sobrevive. Viver em comunidade está cada vez mais difícil. Porque viver em unidade, a gente só sobrevive. Aí a depressão nos come, nos consome como banquetes. Porque ela usa do nosso autodesleixo, usa da nossa não inclusão interior, do nosso desconhecimento interior contra nós mesmos. É horrível. Meus amigos, se tiver mais alguma pergunta, por gentileza, fiquem à vontade, viu? À vontade. É interessante falar assim, Edson, e aquelas pessoas que tiveram trauma, foram abandonadas ou sofreram bullying? Vou pegar pesado, viu? Sofreram processos de pedofilia, ou foram estrupados, estrupadas, agredidas em vários níveis psíquicos ou físicos, e a depressão se encrasura nelas em si. Existe uma diferença? Elas são culpadas da depressão estar nela? Claro que nenhuma pessoa é culpada por ter depressão. Seria uma ignorância da minha parte animalesca. Não é uma questão de culpa. Mas eu não retiro o que eu disse. A depressão, ela deprime o ser humano em 2 fontes primordiais. A verdade que não lhe dá paz e a realidade que não lhe conquista na paz. Edson, aonde que a depressão pega as pessoas?
em duas coisas primordiais, como duas raízes, que veio de subir para cima como vida, vão se aprofundando numa raiz e fincando na nossa carne como morte. Duas. A verdade que nós lutamos, que não nos dá paz, que nos tolhe a paz interior. Não é a paz com o outro, é a paz consigo. E a verdade, junto com a realidade, que é assim que se estabelece na nossa vida, a gente não tem descanso, conforto de paz, a gente tem confronto, a gente tem luta, a gente tem batalha, a gente não tem reencontro. Lá, de vez em quando, a gente tem umas conquistas que nos deixam num estado de êxtase eufórico, porque eu alcancei, mesmo que para isso eu me despedacei eticamente e o meu caráter se fragmenta para mim só. A depressão é algo muito profundo. Falar de depressão, quando eu fico olhando essas lives, eu fico, nossa, como é bonito. Para alguns chega a ser poético. Mas se a gente começar a encarar a depressão como uma doença que vai corroendo a vitalidade da alma, entorpecendo a mente, porque a mente fica só naquele quesito, não, jamais, nunca, não quero, não vou, não posso, não consigo, sou falho, derrota, dor, sofrimento. É essa balada que a depressão dá na mente. São essas raízes que esses dois troncos formatam. Em todas as lives que eu falo de empoderamento pessoal e autonomia espiritual, eu falo desses dois troncos. Cuidado se você tem a verdade e não tem paz. E muito cuidado se você vive numa realidade que não lhe dá paz. E eu sempre falo que a paz é a coisa mais dinâmica que há na vida. Porque pacificação, mancificação, onde as pessoas andam quase que se mordendo e se agredindo no meio da rua, em troca de olhares punitivos, julgativos, preconceituosos, rancorosos, melindrosos, vitimizados ou acusadores, uma pessoa que vive em paz tem que ser muito ágil, tem que ter muita generosidade no seu coração e muita solidariedade no seu cérebro em sabedoria, para ela ter a prudência da lucidez, para não se contagiar com este veneno, depressão, por dentro, não por fora. Hoje o papo é sério, como sempre. Só que eu até falei com o Márcio, com a minha esposa, hoje eu vou falar um pouquinho diferente. Eu acho que está um pouquinho diferente. Não melhor nem pior, mas eu acho que talvez vai fazer algumas pessoas pensarem. E repito, a depressão, ela é birrenta e ela é muito inteligente. A depressão não é burra. Já ia me esquecer da cereja do bolo. A depressão não é burra, ela é inteligente, porque ela coloca a gente a confrontar as verdades dos outros pela nossa intelectualidade e ela coloca a gente desacreditar na realidade dos outros pela nossa forma de sobrevivência que está dando certo e pela nossa forma de sobrevivência pelo que é melhor e aquilo que se faz longe do mal. Nem que para isso eu execre, nem que para isso eu lacre, nem que para isso eu simplesmente destrua aquela voz do silêncio que está dentro de mim. Que quando raríssimas vezes eu escuto, me dá medo. Porque aquela voz, ela nem fala, ela sussurra, e eu já venho aquela energia de culpa, ou quando não, já vem aquela energia de medo, de desconhecido, ou quando não, já vem aquela sinergia de tristeza, de abandono, ou de preenchimento de vazio. A depressão já tomou conta. Tem uma colocação do Davi, está tendo uma colaboração muito, muito boa, viu, meu amigo? Muito obrigado. As suas perguntas são melhores que as respostas. Não falo isso para te agradar, não, porque eu falo para todo mundo que pergunta, é verdade.
Ele coloca: acredito que até os grandes avatares tiveram seu momento de tristeza. Claro, Jesus teve. Nos 40 dias do deserto, no Monte da Oliveira, antes dele ver Davi, João Batista e Moisés. Ele teve, não depressão, tristeza. O Buda mesmo teve, Siddhartha, Gautama teve, o Gandhi teve, Francisco de Assis teve, Joana d'Arc teve, até Chico Xavier passou alguns momentos. É história. Então, a depressão, ela é sórdida. Aí eu continuo lendo. Acredito que até os grandes avatares, não estou dizendo que todos os nomes que eu disse foram avatares, viu? Acredito que até mesmo os grandes avatares tiveram seu momento de tristeza interna. Está na carne, meu amigo, como está lá em Levítico, em Reis, em Juízes. Imerso na carne o Espírito da verdade, o Cristo, sentirá tudo que está à mercê da carne. Sentir é uma coisa, nutrir é outra. Então ele sentiu também, viu? Tristeza interna, até pela a sua grandeza neste orbe. É o que eu acabei de falar. Uma pessoa que tem a grandeza da pacificação, a pessoa que tem a grandeza da massificação, consigo, amor próprio é para si, o único amor verdadeiro, incondicional é para consigo. Essa história de amor incondicional na vida dos outros é balela de pessoa que ou fica na margem da libertinagem, com todo respeito, ou fica na margem da insanidade. Eu amo meu filho incondicionalmente, mas se ele matar alguém, vai preso. Eu amo o meu trabalho incondicionalmente. Eu começo a agir mal no meu trabalho, é óbvio que não existe condição para eu fazer um trabalho porco com as pessoas. Então, essa historinha de amor incondicional, o amor condiciona uma regra: ajuizamento. E nós não gostamos dessa palavra, juízo. Mas nós adoramos da palavra julgamento. Porque se nós não temos a quem julgar, nós não temos como recolher-se à distância da nossa própria culpa pelo desamor que nos ocupa a nossa intimidade. Agora, o ajuizamento não julga. Ele diz tu. Aí nós, tu com tu. Meu irmão, tem um amigo espiritual, que é o senhor Zé Pilintra das Almas. Não vou dizer toda a história dele. Ele é desde o tempo da Babilônia, já está séculos desencarnados, hoje vem como Zé Pilintra das Almas. Ele fala uma coisa muito interessante. O homem, da atualidade, para não dizer o homem, qualquer homem, ele é à mercê do seu auto-julgo. O nosso estado de consciência é que nos condena. Então, eu fiz uma live há pouco tempo falando de amor. Um amigo fez um comentário, espero que ele não se ofenda, ou amiga, né? E eu vi que a forma dele de colocar o que é amor é bem diferente da forma que eu entendo, mas eu não discordei, deixei lá o comentário e vou deixar. Em dado canal meu no YouTube, ou no Instagram, em algum lugar aí. Ele agrediu o Edson? Não, mas eu, Edson, não concordei com a forma dele, mas eu vou deixar porque é o jeito dele. A mesma coisa até as coisas ruins. Se com as coisas boas a gente faz isso, com as coisas ruins também não. A depressão vai muito grau de consciência, não de como a pessoa se tem no mundo, mas de como a pessoa se concebe na sua própria existência. Eu não me concebo na minha existência tomando essa limonada. Eu não me concebo na minha existência fazendo live. Eu não me concebo na minha existência sendo propriamente psicanalista. Eu não me concebo na minha existência tendo vários diplomas, não. Eu me concebo na minha existência tendo minha paz, minha dignidade, minha ética, que é o que me deixa imortal além do que eu utilizo e é o que possa me deixar sábio além do que eu entendo, mas mediante ao que eu compreendo por mim, ao que eu refino por mim. Isso, além de ser o básico da filosofia, é o básico da educação dentro de um lar. Que se nós não queremos filosofar, como Hipócrates, Sócrates, Platão e outros, Námori, a gente vai falar de respeito. É a mesma coisa, estou falando disso. Isso é educação.
Então, muitas das vezes, a depressão se estabelece, a gente mergulha nela, porque nós somos criados a amar aos outros incondicionalmente. Nós somos criados a amar a Deus sobre tudo e todas as coisas e ter uma fé quase que sempre sofrida. Porque se eu não sofrer, eu não mereço. Não estou dizendo que hoje, 2022, todo mundo pensa assim, mas uma grande parte da humanidade, principalmente no Brasil, que eu não estou criticando a religião de ninguém, é assim. Como é que eu não vou acabar ficando doente? Se eu comigo mesmo mordo a minha língua e tropeço no meu próprio calcanhar, decepciono-me comigo mesmo, como é que eu não vou me frustrar com o amor que eu dei para o outro incondicional, com a minha vida sem condições alguma que eu dei na mão de alguém, a minha credibilidade, e a pessoa faz tudo o contrário? O que vai sobrar para mim a não ser frustração, deprimento, agonia, euforia, procrastinação, preguiça, dor e sofrimento e a própria depressão? Quando não mágoas e rancores. Você entende que falar de depressão é falar de algo gosmento, Davi. Que a gente tem que ter muito cuidado, porque particularmente é a pior doença que há hoje. O câncer, Deus que me perdoe, eu já perdi 4 pessoas de câncer. Uma que eu amo muito, que é minha avó. Então, eu não estou aqui falando bobagem. Eu senti na carne que é perder um ente querido por câncer. Mas a depressão é um câncer energético horrível. Pelo amor de Deus, consome a alma da criatura. E aí ele comenta lá, na orbe. Então, nós estamos todos predispostos a mergulhar alguma vez no mar da depressão. Meu amigo, nós estamos nadando sobre a depressão. Eu não fiz essa live com o intuito de ter um olhar educativo sobre ética, conduta, integridade e moral. Eu não perco tempo com isso. Cada um tem a sua liberdade de ter, mediante ao seu nível de consciência, o seu próprio júri. Simples assim. Porém, meu amigo, eu prefiro um amor ético de um amar moral coletivo. Porque o amar moral coletivo é um conjunto de pessoas que ditam o que é certo e errado. E eu não posso ditar o que é certo e errado para os outros. Por exemplo, eticamente, se eu ver o meu filho, eu tenho um filho homem, eu posso falar isso que o Gabriel é boa, cabeça boa. E eu tenho um amigo, não só um filho. Supondo que o Gabriel fosse gay, ou uma outra filha minha fosse lésbica, o meu grau de consciência ético diz que é Deus por ela amando. Não muda nada. O que a moral faz? Um homem se vestindo de mulher, uma mulher querendo ser homem. Não, isso é errado, isso não é coisa do capeta. Isso é moral. O respeito não está na arte que os dedos fazem, mas na graciosidade que leva os dedos a manipular qualquer coisa com a arte da vida. Chico Xavier fala isso no Pinga Fogo, no programa Pinga Fogo, de 1960, 1970. Por que eu trouxe esse tema? Porque também é o que mais acontece. Muitos jovens que são homossexuais, até héteros, de todas as tribos, falam comigo, eu fico abismado porque não entra na minha cabeça, mas é um grau de consciência. Mas eu entendo que esse grau de consciência, não só na sexualidade. Então, muita gente aí que é pai e mãe hétero extremamente mal resolvida, a maioria em massa, mal resolvido. Tem mulher e homem que não sabe nem a diferença do que é um gozo, do que é um orgasmo, de que é um lapso de prazer pelo corpo inteiro. Eu já falei com homens de verdade, eu não saí do tema depressão não, viu? Tá na depressão ainda. Que chegaram para mim e disseram, Edson, eu fiz amor com a minha esposa e eu não gozei só pelo pênis, eu gozei
Cara, eu chorei. Teve uma vez que foi lá no Rio de Janeiro com um amigo. Falei, cara, isso aí é gozar. O resto é ejacular. O que isso tem a ver com depressão? Tudo a ver. O ato sexual com amor é antidepressivo. A educação com respeito é antidepressiva. A ética com autonomia espiritual é antidepressiva. O caráter com propriedade de empoderamento pessoal é antidepressivo. Olha os antidepressivos aí. Tudo é para dentro. Não é como eu me faço para fora, mas é como eu existo para dentro, independente das coisas para fora que envelhece, que envelhece, que perde o tempo de durabilidade que eu utilizo. Quando eu começo a ter essa maioridade, Davi, Jana Arantes, José, eu começo a entender que a depressão é algo pequeno, mas se eu inverter essa qualificação e ter, em vez de uma qualificação para dentro, e ter uma pretensão, uma propriedade de dar a só valor que está lá fora, a depressão vai ser um gigante dentro de mim. Ela vai ter espaço em mim. Por que a depressão faz um estrago, muitas das vezes, na vida de muita gente? Porque a gente se agiganta para fora e microscopicamente por dentro tem medo do próprio silêncio. Agora, se nós fôssemos um existente por dentro, ouvindo a sua inspiração do silêncio, a gente poderia ser diminuto para fora. O nosso silêncio seria ouvido pela nossa presença humana, massificada, pacificada, com vários tipos de temperamento, de gênio, mas com certeza com dignidade de se calar para não falar uma bobagem, com respeito de dar o exemplo antes de falar e fazer uma bobagem, e com a sabedoria de aprender a escutar não só o seu silêncio, mas os outros, para que não caia na bobagem de ser mais um mediante a manada do repeteco de se fazer mal por si só. Desculpa aí, viu, Davi, mas eu me empolguei um pouquinho, viu, Davi? Vamos lá. O meu amigo José Igor está falando assim, em vários ângulos da vida, a depressão vem através de algo que sabemos que não vai ter, ou algo que tem e perde, né? Ou algo que a gente teve e perdeu. Tendo a atitude ou não. Meu amigo, por isso que eu digo, meu irmão, se você se tem, entenda, por favor, não, Edson, escuta seu silêncio. Se eu tenho a minha paz, eu não sou escravo de verdade de ninguém, nem da minha. Se eu escuto o meu silêncio, qual é o melhor oráculo que eu posso ter para fora? Se até com os olhos fechados eu me enxergo em paz por dentro. Para alguns isso é poesia. Então agora eu vou tornar a coisa mais física. Se tudo que nós tivéssemos, uma BMW, uma Ferrari, iates, apartamentos, uma mulher forte, um marido correto, forte, coisas materiais, e nós qualificássemos inferiores à nossa paz, nada que nós não temos, e nada que nós almejamos, e nada que nós temos e perdemos, seria algo mais valioso do que nós, por nós só, obtemos. Paz. Mas por nós valorizar até o que não temos, mais que nossa paz, para nós idealizar até o que ainda nem aconteceu, maior do que nossa paz, e até mesmo o que já temos, maior do que nossa paz, qualquer metadinha ou fagulha daquilo que consomem de nós, roubam de nós, tiram de nós, arrancam de nós, traem a nós, tira não só aquilo que era externo, mas tira até aquilo que interno já deixava o nosso corpo vivo para fora, porque nós só sobrevivemos, mas encarne semi-morte impulso por dentro, porque se tratava como morto. Tipo, eu
qualifico a quantidade mediante ao valor que soma ao derredor de mim. De amigos, de sim, de credibilidade, de likes, de aceitação, de amores, de encanto, de valores físicos, mas não de valores qualitativos éticos, aonde eu, no meu silêncio, mediante a todo o burburinho ao derredor de cobranças vivenciais, eu me encontro em paz. Eu não posso dizer que esse tipo de palavra que eu estou dizendo é ideal para os outros, mas para mim me faz bem. Por isso que hoje, meu amigo, desde os meus 38 anos, já passei cada bocado assim, de coisas materiais, bem, mal, sussa. De vez em quando assim me dá uns apertos. Todo mundo hoje, o Brasil tá doido, o mundo tá louco, essa economia tem que pagar as coisas. Mas quer saber, mano? Eu vou levando. O que eu não tenho não vai me matar, e o que eu tenho não vai me consumir, e o que ainda eu busco ter não vai me envelhecer. Esse é meu dilema. Porque o que eu não tenho me matando, o que eu tenho me envelhecendo, e o que eu busco ter me deixando cada vez mais mórbido, morto por dentro, meu amigo, o dia que eu ter, é como se eu fosse um cara cheio de nada, cheio de vazio. Por isso que a gente vê muitas das vezes pessoas, e essa pandemia mostrou isso. Eu não estou dizendo que todos os depressivos que tiveram na pandemia depressão famosos passaram por isso que eu vou dizer. Mas quantas pessoas famosas, que eu mesmo, não estou citando nomes, não é julgamento, estou falando da doença, de mal aqui, eu estou falando da doença, não dos depressivos. A gente fala, meu Deus, essa pessoa tem tudo. O cara viaja para lá e para cá, conhece países. Nossa, está em depressão. Não diminuindo a pessoa. Então isso é para você ver que a depressão está pouco se lixando se tu tem, se não tem, se tu vai perder, se tu não vai perder. Agora, a depressão, ela sempre atinge quem não se tem. E se ter é independente do que eu possuo. Só depende do que eu sou. E se ter é independente de como eu me mantenho, mas é dependente do meu ser, como eu me sinto. E se ter é independente do que eu tenho de conhecimento, do que eu tenho de envolvimento social, mas depende muito o que eu nutro por mim e o que eu alimento em mim como algo essencial. É essa qualificação que em vários ângulos da sociedade, uns não, outros sim, talvez a maioria ou a minoria está doente, fica um impondo na vida do outro, disputa alheia e se perdendo da própria miragem quando fecha os olhos, ainda mais quando se olha no espelho. Aí a depressão brinca com as nossas vidas. Se mistura com ansiedade, se mistura com carência, se mistura com euforia, se mistura com pretensão, se mistura com pré-junção, se mistura com cultura exacerbada e arrasa com a educação. A pessoa fica fria, fica negativa, fica pragmativa, incisiva e se achando, mas se amurchando também. Pensa nisso aí, meu amigo. Edson, você não trouxe receita do bolo, mas não tem. A depressão tem cura? Tem. Tratamentos psicoterapêuticos, psiquiátricos, psicoanalíticos. Cada um tem seu nível de consciência. Mas eu digo com toda sinceridade, sem amor próprio, a depressão não se resolve. Mas eu tomei tarja preta, eu tomei o chazinho da vovó, ou eu fiz um ritual xamã, eu fui no psicanalista, ou até contigo, Edson Rosa, eu fiz um tratamento. Não. Quem te curou foi teu amor próprio. Porque todo o terapeuta, mediante a anamnese, a terapêutica que ele usar, conforme a linguística que ele utilizar, a mecânica que ele utilizar, ele vai trabalhar no amor que você desconhece, que é por você. Se você quiser chamar esse amor de
força de vontade, resiliência, determinação, lucidez, hombridade, dignidade, ética. Se você quiser chamar este amor de perseverança, coragem, admiração, não tem problema. Tudo isso faz parte de alguém que já se ama por si só. Os remédios agradecem, os tarja pretos, tarja vermelhos, tarja branca agradecem, as terapias agradecem, e a tua saúde interior bate palma e louva a tua existência quando você se ama. Aí qualquer tratamento que você faz não só trata, resolve. Não só a cura e apura as propriedades que você não se encontra em paz, mas cura você, regenera você de dentro para fora. A depressão se cura na profundidade do nosso âmago, às bordas do nosso ser, mediante a persona que a gente mostra.